Sofia, pode ficar aqui? Fundo musical. Obrigado. Eu sempre amo só de música lenta. Hoje eu tava ouvindo a Ariane, né, como nosso pai. Ai, que seria Só uma bom. música bonita. Seria exato. Boa. Aquela que ela canta com o pai dela, é show. Ah, cadê a galera? Não. Você divulgou hoje, É Beto? do Lobos. Ah, sim. Temos 3 pessoas. Oi, pessoal, boa noite. 3, mas não aparece aqui Não não. apareceu pra mim aqui, não. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Kézia. Tia Rogilda, boa noite. Rogéria. Pessoal da CIB Papucaia, seja bem-vindo. Geraldo, aqui tá aparecendo, sim. Mandei pra uma amiga. Dá um feedback pra gente aí como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá legal. Pra que a gente já possa começar cantando. Tia Rogilda, seja bem-vinda. Renata, boa noite a todos. Não? Cheguei já. Eu vou falar pra vocês que hoje o estudo está sensacional. Amém. Não Pessoal. perca. Rafael vai arrebentar. Vai até o final que hoje a Roberta vai. Hoje a folhinha tá quente, ó, tá tudo quente, marcado, tá quente, ó. tá muito bom. Fala, Dave. Seja bem-vindo. Renata. Deus abençoe cada um. Obrigado, Kézia, por avisar. Gilson, seja bem-vindo aí, Gilson. Deus te abençoe. Gilson não Ih, escreve. Gilson. Saudade de você, Gilson. Vamos cantar? Agora apareceu. Estamos aí com 10 pessoas. O som tá ok, obrigado. Leni Rosa, seja bem-vinda. Boa noite, Geraldo. Cibiano. Como que tá essa? Tá muito boa. Bota o tom que a Ariane canta. Estão verificando aqui o tom da música, porque aqui faz ao vivo, aqui é na hora. Tá bom, gente? Ela cantando também. O tom tá bom pra mim. Tá legal pra me cantar, tá legal, tá ótimo. É, a música, o nome não tem sobre ti. Deixa eu... Fundo musical do Baby Shark. Abaixa um pouquinho, Sofia. Dudu. Boa noite para todos que já chegaram. E tava falando aqui que a gente tá passando por momentos cada vez mais difíceis, né? O Brasil tem aumentado muito o número de casos do Covid, Itaboraí também, e isso causa, né, uma certa ansiedade em todos nós, às vezes até um desespero, mas a gente sabe muito bem em quem a gente crê e a gente precisa descansar no Senhor. E eu gostaria de te convidar a ler, para a gente abrir hoje, o Salmo 23. Para mim é um salmo de confiança, né? De fé nesse Deus que cuida da gente, que cura a nossa alma, o nosso coração. O Salmo 23 me fortalece muito em tempos de dor, em tempos de sofrimento. Sempre foi um texto que eu repeti por muitas vezes, em vários momentos da minha vida. E que Ele possa também nesse tempo fortalecer os corações, fortalecer a vida de amigos que eu sei que já estão em depressão, que já estão sofrendo grandemente de ansiedade, síndrome de pânico. E o que a gente pode fazer nesse tempo é realmente levar para essas pessoas um pouco de alento, e esse alento a gente encontra na palavra de Deus. Então abra sua Bíblia no Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Então, que possamos meditar na palavra do Senhor e achar na palavra de Deus conforto para o nosso coração, para a nossa alma, e entender que a cura do nosso coração e da nossa alma pertence ao Senhor. Então vamos nos prostrar diante do Senhor nessa noite e render a Ele nossa adoração e render a Ele o nosso louvor e declarar que sem Ele não somos capazes de passar por esse tempo. Então vamos louvar dizendo que nós cremos que Ele é a cura da alma, Ele é a cura para essa enfermidade, Ele é a cura das pessoas que estão internadas, das pessoas que estão trabalhando, de cada um de nós que está dentro de casa, de cada um que está sofrendo. Creia nisso e louve ao Senhor com essa canção, acreditando que a cura para o Covid-19 ela existe sim e que Deus pode iluminar a mente dos cientistas para que ela venha logo, para que possamos viver dias melhores em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, feche os seus olhos e faça essa oração, porque Deus é aquele que nos fortalece. Amém?
Senhor Jesus na nossa vida. E essa semana, uma canção especial falou muito ao meu coração, tocou muito meu coração. Na verdade, duas, mas uma delas a gente não vai cantar hoje não, porque eu esqueci de mandar pra Jaque, só não deu tempo dela tirar. Mas essa outra eu gostaria muito de compartilhar com você. Uma música antiga. Eu acho que a gente não cantou ainda em live, já que falou que não, mas realmente eu acho que não cantou. Mas ela fala um pouco desse tempo e do quanto precisamos descansar no Senhor, entendendo que Ele é a cura, isso nós já sabemos, entendendo que Ele é a vida, isso nós já sabemos, e precisamos confiar nele e descansar no Senhor. É tão difícil, como o salmista disse no Salmo 23, né? E eu descanso porque eu sei que Ele me faz repousar em verdes pastos. Então, que possamos realmente depositar toda a nossa confiança no Senhor e descansar nele, porque eu tenho certeza, queridos, que Deus está trabalhando. Apesar da gente estar vendo tanto sofrimento, mas Deus continua trabalhando do jeito dele, do modo dele, no tempo dele. E o tempo dele, o jeito dele, o modo dele são perfeitos. Apesar de não entendermos agora os motivos, apesar de não entendermos agora as perdas e o sofrimento, mas precisamos compreender que Deus continua trabalhando. Então descanse no Senhor e vamos descansar no Senhor, porque Ele está agindo. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Creia nisso. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, é meu somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Olha Deus falando com você. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Sabe por quê? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Sabe por quê? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Creia nisso. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Descanse no Senhor, porque Deus não se cansa, Ele não dorme, Ele não para e Ele trabalha o tempo todo por nós. Então, repouse sua alma no Senhor. Pedi a Rafael para fazer uma oração. Orar a Deus.
pelas pessoas que já estão muito abaladas emocionalmente, orar a Deus pelas pessoas que estão enfermas, orar a Deus pelos profissionais que estão na linha de frente, que estão enfrentando esse desafio todos os dias, orar a Deus por nós que estamos, né, sempre aqui para trazer conforto também aos corações, porque cada vez que falamos e que cantamos, sabemos que corações aflitos podem ser restaurados. Então, que estejamos, irmãos, incansáveis em oração, né, e em consolar os nossos irmãos. Esteja sempre atento ao seu WhatsApp, sempre vai ter alguém precisando de uma palavra amiga. Então, esteja sempre disposto a dizer, e a gente sempre fala isso, né? Qual é a razão da esperança que há em você? E isso vai confortar corações. Então, vamos orar nesse momento com o Rafael. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, nós nesse momento, com toda a humildade, Pai, com toda a devoção, nós queremos te entregar, Senhor, os nossos corações, Senhor, as nossas angústias, os nossos temores, Pai. Sabemos que somos pecadores, que não somos supermens, que não somos super-homens, Pai, que conseguem, Pai, avançar sem ter ajuda, auxílio do Senhor, Pai. Sabemos que muitos que estão aqui agora, Pai, através dessa live, em suas casas, Senhor, estão com seus corações, Pai, cheios de temor, cheio, Pai, também de desespero, talvez, de angústias, de necessidades, Pai, emocionais, mas sabemos também que o Senhor é o nosso único refúgio nesse momento, Senhor, de tribulação. Assim como o salmista, Pai, como Davi, em vários momentos, Pai, escreveu, Pai, que o Senhor é o único refúgio que ele tinha no meio das tribulações, das perseguições que ele sofreu. Assim também, Senhor, é o Senhor hoje conosco, Senhor, nesse momento tão difícil, Pai. Hoje nós vemos as pessoas abatidas, as pessoas sem esperança, sem direção, mas que o Senhor esteja nos confortando, o Senhor nos dando, Senhor, a cada dia a direção para que possamos ser fortes, para que possamos passar por tudo isso e quando tudo isso terminar, nós enxergarmos os teus propósitos, Pai. Esteja fortalecendo, Pai, cada um que está nos assistindo agora, abençoando o seu lar, abençoando a sua vida emocional, abençoando suas emoções, que em nome de Jesus, Pai, que não seja simplesmente um estudo ou uma live, Pai, mas que seja realmente a Tua boca falando neste lugar, que seja o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai, abençoando todas as vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, continue conosco, para que possamos, Senhor, sempre te seguir, fazer sempre a Tua vontade, Pai. Amém, em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, quem eu não falei, quem chegou aí depois. A Roberta chegou aqui hoje, quando eu liguei a câmera, ela falou assim, nossa, como eu tô, qual é a palavra que você falou? Pálida. Pálida. A gente tem visto as pessoas assim, andando nas ruas, não todas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas as pessoas que estão entendendo o momento que realmente nós estamos passando, elas estão preocupadas, assim como eu, como você, como a Roberta, a Jaque. Há uma preocupação, há um sentimento, né, de medo, né, por muitas pessoas, mas nós que somos servos do Senhor precisamos continuar firmes, precisamos nos refugiar no Senhor, porque, irmãos, não há outro caminho, não há outro lugar para que a gente possa achar o consolo, o descanso, né, a paz que excede todo entendimento, senão nos braços do Pai. Então, que esse estudo seja para abençoar e edificar a sua vida. É verdade. E Fel tá falando porque a gente hoje já conversou bastante, né, até pelo Zap, sobre essa ansiedade, né, que a gente está tendo diante dos números que têm crescido. E eu tenho certeza que você partilha disso também, da preocupação. E aí a gente anda por Itaboraí e vê tantas pessoas, né, parece sem preocupação nenhuma, cidade lotada, as ruas cheias, pessoas sem máscaras. Então, assim, não faça isso, não faça com você, não faça com a sua família. É um tempo, sim, que nós cremos em Deus, confiamos que Ele é a cura, mas é um tempo, sim, que a gente precisa respeitar, né, esse momento que estamos vivendo e cuidar da gente, cuidar dos outros, né? O Baruque agora está cantando uma música que fala isso, né? Cuide bem do amigo, cuide bem do irmão,
Cuide daquela pessoa que você chama de meu amor, né? E às vezes quando a gente sai na rua sem a máscara, a gente não está afetando só a gente, mas está afetando as pessoas que a gente ama. Então não faça isso, né? Se sair de casa, se for necessário, use a máscara. Chegando em casa, né? Eu cheguei aqui, acho que eu já passei álcool em gel umas 5 vezes na mão, né? E eu só entrei no carro, eu deixei Julie na casa dela e vim pra cá, eu nem saí. Então, assim, a gente tá, né, nesse tempo. Então, se cuide, né? Se cuide e se alimente da palavra de Deus. Falei isso para uma amiga essa semana. Ela já está já com um emocional extremamente abalado, já entrando em depressão. Eu falei com ela, se apegue à palavra de Deus e a gente espera realmente que o tempo que a gente passa aqui, o tempinho que a gente passa aqui com vocês, estudando um pouquinho da palavra de Deus, seja um tempo de alimento para vocês, um tempo de alimento para nós também, e que possamos nos fortalecer no Senhor diante da palavra de Deus. Então vamos lá? Vamos lá, hoje somente 3 versículos. João capítulo 4, versos 27 a 30. Abre a sua Bíblia aí, a gente vai dar continuidade. Não vamos conseguir terminar. João capítulo, esse encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. Adoro. A gente já está aqui um mês. Acho que sim. Já passamos um mês estudando, né, através da live, né, nesse estudo aí oficial pela nossa igreja. Já deixo aqui também um abraço para o nosso pastor Billy, né, que aí a gente está, a nossa casa aqui, né, Jack, se transformou no centro das lives, né, porque a gente decidiu, né, em comum acordo, né, fazer dessa forma, até para preservar também a nossa saúde, estar próximo aqui também do nosso pastor. Sim. E a gente resolveu fazer essas lives aqui, tanto domingo quanto na quinta-feira de estudo, e com o intuito também dos irmãos, né, terem também essa oportunidade de, né, a gente ver os rostinhos aparecendo aí, os irmãos se comunicarem com a gente aí através da, né, digitando aí, falando com a gente dessa forma, mas a gente está junto, né, de uma forma virtual, mas que a gente ainda possa alimentar a nossa fé através do estudo da palavra, né, em conjunto, né. Então, lembrando que isso aqui não substitui o seu estudo diário da palavra de Deus, da sua devocional. Não deixe de fazer sua devocional diária. Então leia a palavra, ore, busque o Senhor. E toda quinta-feira a gente está aqui para bater um papo, para conversar um pouquinho do que a gente entendeu do texto, do que a gente estudou um pouquinho, para a gente poder edificar e acrescentar um pouquinho mais a nossa fé. Amém? Para você que está chegando hoje, a gente está, como o Fel já falou, estudando João capítulo 4. Na verdade, já estamos estudando o Evangelho de João desde o ano passado na igreja e olha, ainda a gente ainda está no capítulo 6, né? Mas aqui na live a gente voltou no capítulo 4 para falar desse encontro tão marcante de Jesus com a mulher samaritana. Então já falamos do diálogo que eles tiveram, né? Do entendimento espiritual e físico sobre a água. Já falamos sobre os questionamentos que Jesus faz para essa mulher quando ele confronta ela com seu próprio pecado, né? E falamos que quando alguém encontra com Jesus, ele precisa primeiro ter esse confronto com o pecado, né, com ele mesmo, olhar para si mesmo e ser restaurado. E até me perdi o que eu estava falando. E falamos na semana passada sobre os verdadeiros adoradores, que é quando ele começa a finalizar essa conversa com essa mulher. E aí ele encerra dizendo, né, ela diz, porque eu sei que quando o Messias vier, no versículo 25, o Cristo, ele vai nos esclarecer tudo isso. E aí Jesus olha para ela no 26 e diz assim, mas eu sou, né, eu que falo com você, sou o Messias, eu sou aquele que vai esclarecer tudo isso. E aí vamos para os versículos 27 a 30, não é isso? Isso. 27 a 30, que Fael vai ler agora pra gente. Fael. Não, porque a gente está observando ali que na transmissão a gente não está conseguindo ver vocês digitando. Mas aqui está normal, aí a gente vai tentando. Aqui no tablet está funcionando legal. A gente vai tentando acompanhar para interagir com vocês também, tá bom? Para a gente não ficar falando o tempo todo aqui. Então entrou um pessoal que a gente não viu, o pessoal que entrou aí, né? Seja bem-vindo. Felipe, Geniele, Dandinho. Show de bola. Bem-vindos. Vamos lá, João capítulo 4, verso 27 a 30. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, Jesus, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Verso 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde
ele estava. Para aí, que já tem muita coisa aí pra gente falar hoje nesses 3 versículos, né, Roberto? Para aí, porque lembra que quando começou, né, o estudo, a gente falou que quando Jesus encontra com essa mulher, lá no versículo 4, né, eu já repeti esse versículo um monte de vezes porque eu acho ele sensacional, quando diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria, né, e é muito profundo quando a gente compreende que, voltando ao início, havia uma intriga entre judeus e samaritanos, né? Que Rafael lá na primeira live explicou de onde vinha essa intriga entre eles. Então os judeus não falavam dos samaritanos, na verdade nem chegavam perto, nem pronunciavam o nome de um samaritano, né? Jamais auxiliariam um samaritano. Então Jesus chega nesse tempo e diz assim, é necessário passar exatamente por Samaria. Por quê? Porque ele precisava encontrar exatamente com essa mulher, ele sabia que encontraria com essa mulher, e ali ele começa a quebrar um montão de barreiras espirituais, barreiras culturais, barreiras imensas que haviam. E quando os discípulos, lá no versículo 27, retornam, é nítido, né, essa barreira quando diz assim, né? E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de ele estar falando com uma mulher. Olha a versão de Roberta, Maravilharam-se, mas olha a de Rafael. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Na verdade, o maravilharam-se, eu acho que é menos propício do que o surpreso. O surpreso talvez caiba melhor aqui, porque maravilharam-se dá uma ideia de, que legal, né? Mas não foi isso que aconteceu, mas não foi. Eu acho que surpreso e talvez frustrados e talvez assim, assustados talvez cairia melhor na tradução. Por quê? Como assim ele está conversando com uma mulher? E pior, ele estava conversando com uma mulher samaritana. E aí, esse trechinho ele é carregado de questões culturais e dessa questão dos judeus com os samaritanos, né? E dessa questão dos judeus, né, que eles, além de não falarem com samaritanos, a mulher, ela tinha uma posição extremamente inferior na cultura daquela época, né? Não se podia pronunciar o nome de uma mulher, não se podia falar com uma mulher, nem mesmo com a sua esposa na rua. Um judeu jamais conversaria com uma mulher em público, né? A mulher, ela era realmente diminuída naquela sociedade, ela era insignificante. No entanto que na Bíblia, durante muitos momentos do Antigo Testamento, né, no próprio Novo Testamento, quando fala sobre a multiplicação dos pães, a contagem das pessoas era feita por homens. Então, quando você fala lá, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Por quê? Porque eles é como se não fossem nem contados como pessoas, né? Haviam 5.000 homens. Ou seja, se você contar que tem muito mais mulheres do que homens e crianças também, então triplica essa quantidade aí para uns 15.000. Só que não era significativo falar das mulheres e das crianças, contavam-se apenas os homens. Então, para ver o limite, né, da situação da mulher naquela época. Então, quando os discípulos chegam ali e veem Jesus conversando com uma mulher, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer, né? Então, é algo realmente de assustar. E aí, quer ler um pouquinho? Não, quero ler essa parte aqui que o Roberto falou. Leu tudo aí, que eu acho que a gente vai entender melhor. A gente tem um texto aqui que fala um pouquinho sobre isso, dessa questão dos homens, né? Aqui eles falam assombrados, tá vendo? No texto que a gente está estudando, coloca assim, que os discípulos ficaram assombrados, intrigados. Por isso que eu não acho que maravilhados é uma boa tradução do termo, da forma como eles se sentiram ao ver Jesus conversando com uma mulher, né? Lê, Rafael. Vou ler aqui, vou ler essa parte aqui. Os rabinos desprezavam a mulher e a consideravam incapaz de receber qualquer tipo de ensino, ou seja, a mulher não recebia ensino. Por isso diziam, é melhor queimar as palavras da lei antes de dá-las às mulheres. Foi embora, tá? Tchau, porque eu tô aqui falando da palavra e lá, olha o que os rabinos diziam naquela época. Uma das frases comuns era, cada vez que o homem prolonga a sua conversação com uma mulher, faz mal a si mesmo, deixa de cumprir a lei e, por último, herda o Geena. Sabe o que é Geena? Alguém sabe aí que palavra é essa? Geena? Geraldo tá aí, estudante, seminário. Bem seminarista. Não, agora é teólogo. Teólogo. Que isso, hein?
teólogo. Fala aí, Fael. Gena. Inferno, Fael também é sofrimento, cultura. sofrimento, inferno, fogo. E por último, herda o inferno, por falar com uma mulher, com um homem que prolonga a conversação com uma mulher. Então, para ver como a mulher era desprezada, né, naquela sociedade. Hoje a gente vê, né, vive, na verdade, hoje que eu tô falando é aqui do Ocidente, né, que se a gente pensar no Oriente, ainda tem muitos países onde a mulher é subjugada, onde a mulher ainda é tratada talvez da mesma forma como era naquele tempo de Jesus. Porque, como eu disse no início, é uma questão cultural. E aí, gente, há que se ter um cuidado enorme na leitura da Bíblia, porque existem pessoas que utilizam exatamente esse versículo para dizer que uma mulher não pode ser consagrada pastora, que uma mulher não pode subir no púlpito. Lembra que a gente já falou também nesse estudo sobre isso? Né? Na semana passada, uma adoração falsa é aquela que usa trechos, né, fora de contexto, é aquela que se apropria só da parte dos textos bíblicos que lhe interessam. Então, se alguém quiser dizer que a Bíblia fala, né, isso, a pessoa pode usar um texto como esse aqui, desse espanto dos discípulos por Jesus estar conversando com a mulher. Eles não vão pegar o texto inteiro, aonde Jesus vê que é necessário falar com aquela mulher, aonde Jesus fala exatamente com aquela mulher, onde Jesus confronta aquela mulher, onde Jesus abençoa aquela mulher. Eles vão pegar somente esse texto e vão pegar uma tradução que diz que eles ficaram assombrados e aí vão utilizar esse texto para continuar diminuindo a mulher nas questões teológicas, nas questões bíblicas e tudo mais. Estão entendendo como que é sério o estudo da Bíblia e o entendimento da Bíblia como um todo? Nunca pegue um versículo para justificar qualquer pensamento seu. Sempre pegue o contexto da história, o que está acontecendo por trás daquele versículo. Então, esse texto aqui, ele já traz muitas coisas que geram questionamentos hoje em dia que podem ser usados para respaldar heresias, na verdade. Né? Vamos lá, continuando. Depois vem um detalhe curiosamente revelador. É algo que não poderia provir de alguém que não tivesse compartilhado esta cena. Por mais surpreendidos que estivessem os discípulos, não tiveram a ideia de perguntar à mulher o que ela procurava, ou de perguntar a Jesus por que ele estava falando com ela. Isso está muito claro no próprio versículo 27, quando diz, né? E nisto vieram os discípulos e assustados, assombrados, né? Vou trocar a palavra aqui, de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, né? O próprio João coloca aqui, né? Todavia, nenhum homem, ou seja, nenhum deles, lhe disse: o que você está procurando, mulher? Né? Ou olhou para Jesus e falou: por que você está falando com ela, Jesus? Né? Eles só ficaram assustados com a cena. Assustados, intrigados e provavelmente, né, pela situação, já franzindo já a testa e discordando do que estava acontecendo ali. Imaginando tentando imaginar a cena aqui agora, é uma situação constrangedora. Constrangedora. Para os discípulos, para Jesus não. Mas para eles que estavam muito, né, agarrados à cultura, agarrados à lei, ainda essa questão dos judeus com os samaritanos. Mas lembra do estudo que a gente está falando desde o início? Jesus vem para quebrar barreiras, para demonstrar que essas coisas humanas, elas precisam ser deixadas de lado para que o evangelho seja pregado, para que todas as pessoas tenham o direito de ouvir sobre Jesus. Agora, há algo muito interessante também. Apesar dos discípulos olharem assustados, ou maravilhados, ou surpresos, ou assombrados, né, para a situação que estava acontecendo ali, a gente não vê no texto dizendo que eles em algum momento tenham questionado Jesus, e o próprio João diz, eles não questionaram a Jesus sobre o que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque aqui eles já estavam começando a compreender que a estratégia de Jesus era muito diferente da deles. Eles já estavam começando a compreender e a conhecer Jesus e chegar à conclusão de que ele sempre surpreenderia eles, né? Ele sempre agiria de uma forma que eles não esperavam, né, que eles não iriam esperar. Então, essa vez, mais uma vez, ele estava fazendo isso, surpreendendo, agindo de forma que eles jamais agiriam. E Jesus vem, né, trazendo toda essa revolução.
para a religião da época, né? Para o evangelho, na verdade, para nós hoje, que não foi uma revolução lá, uma revolução que até hoje essa é a revolução que temos em nós, esse evangelho que Jesus pregou, que não é mais o que as igrejas têm vivido hoje, porque isso está muito claro em tudo que a gente tem estudado e que a gente tem visto as pessoas falando, né? Esse evangelho verdadeiro que Cristo viveu, ele é revolucionário, ele é revelador, ele é transformador, ele é reformador, né? A gente ouve hoje muitos teólogos dizendo a igreja hoje precisa de uma nova reforma, e isso de uma reforma teológica, uma reforma de entendimento da Bíblia. A igreja precisa voltar ao início de tudo, né? Voltar ao início de tudo, de voltar ao verdadeiro evangelho, voltar ao evangelho que é ajude o pobre, abençoe a viúva, abençoe o seu irmão, abrace quem precisa, né? É o evangelho que sai dentro dos templos luxuosos e vai para as ruas no lamaçal e começa a sujar os pés e as mãos para abençoar vidas. A igreja precisa retomar isso. Então, assim, os discípulos, quando eles chegam, se deparam com aquela cena, aquilo de certa forma incomoda eles, mas eles não questionam. Inclusive, eles já devem ter ficado já assombrados quando Jesus falou que precisaria passar por Samaria. Exatamente. Lá no início do capítulo 4, né, era necessário passar por Samaria, né? Então, eles, como bons judeus que eram, peraí, a gente não está entendendo, mas não questionaram. E acho que é uma grande virtude de um verdadeiro cristão. Não questionar. E um grande passo para quem quer aprender. Eu digo que quando a gente fala da Bíblia, ninguém pode dizer que sabe tudo. E muito menos pode dizer que a sua verdade é absoluta. A Bíblia, ela tem Deus vai se revelando para nós a cada vez que lemos, a cada vez que estudamos. Então, você defender alguns pontos da Bíblia dizendo que eu jamais mudarei, claro que alguns são imutáveis, que a salvação é Cristo Jesus, né? Alguns pontos da Bíblia são verdades absolutas, né? Mas há outras questões, como essas questões doutrinárias, elas são verdades que no nosso discipulado a gente trata isso, mas eu esqueci o nome que dá. Mas tem verdades que são absolutas e tem verdades que cada igreja, né, ela vai, entendimentos que cada igreja vai adequando de acordo com o que vai compreendendo. As verdades absolutas que são a salvação, quem é Deus, quem é Jesus, isso é absoluto. Todas as igrejas precisam concordar nisso, porque não tem como discutir. Né? A salvação é de graça, só o único caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus, que ele morreu na cruz para nos salvar, que Deus é o Deus soberano de todas as coisas, são verdades absolutas. Não há discussão, não há como discutir. Agora, quando a gente vê essa reação dos discípulos de cheguei, encontrei algo que eu não concordo, no entanto, eu não vou questionar, sabe por quê? Eles começam ali a mostrar para Jesus, o meu coração está pronto para aprender. Eu estou abrindo o meu coração para tentar compreender essa nova visão do evangelho que você está trazendo para mim. Quando a gente para estudar a Bíblia, a gente precisa disso. Quando a gente entrou no seminário, o que falaram para a gente mesmo? Que a gente tinha que... Eles usavam Vamos botar assim, se preparar para você ser totalmente desconstruído. É isso aí. Acho que era essa. Não sei se era essa a palavra, mas era... Opa, voltamos. Minha mãe me ligou aqui agora, daqui a pouco eu ligo para você, mãe. Isso acontece, ao vivo é assim mesmo. Olha lá, Geraldo falando ali, ó. Jesus veio salvar e transformar a vida das pessoas e as barreiras culturais ou religiosas, ou seja, quais fossem, não poderiam impedir seu propósito. Perfeito, Geraldo. É isso aí, né? Então... e uma das barreiras sendo quebradas aqui também é a barreira da religiosidade. Quando esses discípulos, né, religiosos, judeus, se abrem para dizer assim, eu não vou questionar, apesar de eu discordar do que ele está fazendo, que é falando com uma mulher, eu não vou questionar porque eu quero abrir o meu coração para o entendimento. E aí lá no seminário, como a gente falou, eles dizem assim, prepare-se para ser desconstruído, para desconstruir todas as concepções que você tem. Antes de você aprender da Bíblia, você precisa se anular de tudo que você acha que é verdade. Se anular de tudo que você tem certeza. Não, isso aqui é isso. Não. Você vai estudar a Bíblia... Você conseguiu dormir na primeira semana? Não, na primeira semana a gente não dormiu, porque era tanta informação assim, não, peraí...
Tem certeza que é isso, né? Então, assim, quando a gente vai estudar a Bíblia, vai parar para ler a Bíblia, a gente precisa se descortinar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer entender, daquilo que a gente quer aceitar. A gente precisa olhar para o texto e tentar descobrir o que ele tem para nos dizer e o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Então, quando os discípulos não fazem nenhum questionamento, eles estão abrindo espaço para o discipulado. Estão dando o primeiro passo para serem discipulados por Jesus. Estão, né, dizendo assim, olha, quem sou eu para questionar as atitudes e as exigências de Jesus? Né? Os meus preconceitos e convenções devem desaparecer ante seus atos e mandamentos. Entende? Nós somos portadores de preconceitos o tempo todo. Nós temos preconceitos e concepções, convenções, né, convicções que nós precisamos parar, observar, analisar e verificar, porque às vezes eu paro e posso estar errado. Não é vergonha você reconhecer, tá? Que você está errado, que biblicamente você precisa mudar a sua posição. Exatamente. Isso é humildade, na verdade. Eu acho que a humildade vai você ser uma pessoa humilde, né? Só porque aquela pessoa que não tem bens, que é pobre. Não. Não tem nada a ver. A humildade é você reconhecer que você está indo pelo caminho doutrinário, né? Errado, que a Bíblia não concorda, e você voltar atrás e você não questionar a vontade de Deus. Geraldo falou algo interessante aí, Geraldo. Até mais interessante chamar, né, de uso e costumes, porque uso e costumes são variáveis. Exatamente. A doutrina não. A doutrina cristã, ela é já bem traçada pela própria Bíblia. Exatamente. Muito legal. Pastor Moisés está aí com a gente, seja bem-vindo. Uma galera que entrou depois aí, né, fica o nosso abraço aí. A gente tem que falar, não pode adiantar, porque é muita coisa, não tem como a gente ficar o tempo todo falando com vocês, infelizmente. E aí o texto ele continua no versículo 28 assim: a mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens. Então assim, os discípulos chegam, não fazem nenhum questionamento e na mesma hora a mulher já está saindo, né? Então eu acho que não dá nem tempo de ter um constrangimento por parte da mulher, Acho que não. porque o texto dá a entender que eles chegam e ela já está saindo, né? Ela larga o cântaro, né, e vai. E aí o texto que a gente, né, usa diz assim: a esta altura a mulher já estava a caminho da aldeia sem o seu cântaro. O fato de deixar o cântaro demonstra duas coisas. Demonstra que tinha pressa em compartilhar essa experiência extraordinária e que não sonhava em fazer outra coisa senão retornar ao mesmo lugar. Dá para entender? João deixa muito claro que ela sai e deixa o cântaro. E aí, se a gente, né, fizer uma leitura desse deixar o cântaro, né, primeiro, provavelmente ela estava com pressa porque ela tinha descoberto algo sensacional. Ela encontrou o Cristo, ela encontrou o Messias, ela encontrou alguém com o poder de transformar a vida dela. Ela encontrou alguém que mostrou para ela quem ela era. Ela encontrou alguém... Totalmente diferente de tudo aquilo que ela já tinha encontrado como rabinos, né, da época dela. Ela encontrou alguém que não teve preconceito quanto à pessoa que ela era, não teve preconceito pelo fato dela ser samaritana, dela ser mulher, né? Não teve preconceito com o passado dela, ele não teve preconceito, ele simplesmente olhou para ela e disse: eu posso dar a você a água da vida. Então essa mulher se sentiu abraçada, ela se sentiu acolhida por Cristo, e quando ela sentiu isso, ela largou o que estava na mão dela e saiu correndo, porque ela tinha pressa em compartilhar isso. Essa é a palavra de hoje, né? Pressa em compartilhar. Exatamente. E segundo, é que ela queria voltar. Né? Ela tinha pressa em ir para falar do que ela tinha encontrado, e ela deixa o cântaro porque ela quer voltar, porque ela quer estar perto dele novamente, quer estar perto de Jesus. Toda a atitude desta mulher samaritana nos diz muito a respeito da experiência cristã autêntica. Bom, É isso que a gente vai falar um pouquinho. isso aí foi só a introdução, tá, gente? Agora tem algo assim sensacional. Eu não sei se vocês aí perceberam que às vezes eu fico rindo aqui, porque eu vou lendo o texto, Deus vai me dando umas coisas aqui interessantíssimas. A mulher samaritana quis sair para compartilhar e quis voltar correndo. Os discípulos foram e não trouxeram ninguém. Né? E eles estavam um tempinho já andando com ele, né? Gente, é muito profundo. Quando a gente para ler o texto com calma, respirando, versículo por versículo, a gente vai analisando.
E eu me sinto constrangido. Eu me senti aqui agora constrangido, porque os discípulos de Jesus, eles foram à cidade para comprar comida. Ou seja, eles estavam preocupados com o quê? Com o material, com o físico deles, com a fome. Ou seja, eles não se preocuparam em falar que o Cristo, né, o Salvador, estava ali. Que eles andavam com Cristo, né? Pensa alguém que anda diariamente com Cristo, falar desse Cristo, mostrar esse Cristo. Então essa mulher, ela sai correndo e essa atitude dela, né, diz muito pra gente dessa experiência cristã que nós temos, que nós já tivemos no encontro com Cristo e que nós temos vivido hoje, né? Como tem sido a sua vida cristã, né, com Deus? O que você tem feito com aquilo que você recebeu? Essa mulher, ela faz algo muito especial. E o que nós temos feito? E aí a primeira experiência, né, a primeira coisa que a gente percebe nessa atitude dessa mulher de largar o cântaro e sair correndo, é que a experiência dela começa quando ela se vê obrigada a ser confrontada com ela mesma. Lembra lá no versículo? Vamos lá, Rafael, me lembra aí qual foi o versículo. Versículo... Essa mulher, eu vejo que é 16, que começa: vai e chama o teu marido e vem cá. Aí ela olha no 17 e diz assim: mas eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que o Senhor está me mostrando quem eu sou, está descortinando o meu pecado. Então, isso é algo que é uma experiência que todos nós precisamos passar quando encontramos com Cristo. E a gente já falou isso quando a gente falou nessa parte do texto. Né? E o mesmo aconteceu com Pedro. Depois da pesca maravilhosa, a pesca milagrosa, quando Pedro descobriu algo da majestade de Jesus, tudo o que pôde dizer foi: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Mais de uma vez, nossa experiência cristã começará com uma desagradável sensação de desgosto conosco mesmo. Em geral, a última coisa que vê o homem é a si mesmo. E, em geral, acontece que o primeiro que Cristo faz para ajudar a um homem é obrigá-lo a fazer com que esse mesmo homem se negou a fazer durante toda a sua vida: ver-se a si mesmo. E isso aqui a gente já pontuou muito quando a gente falou sobre o versículo 16 a 19, que é quando Deus confronta a gente com o nosso pecado. A gente falou sobre as nossas fraquezas, né? E toda a experiência marcante com Cristo, ela acontece quando somos confrontados conosco mesmo. Aquele costume que temos de olhar o que o outro tem, né? Essa palavra é para fulano de tal. Não, essa palavra é para você, para ninguém mais além de você. Nós precisamos diariamente nos colocar diante de Deus e ter essa sensação que Pedro deu, dizer assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar perto de Cristo. Eu não sou digno de ser de Cristo. Esse é um reconhecimento necessário para uma vida cristã autêntica. Essa que o Rafael sempre fala muito, essa dependência, é entender que nós somos completamente dependentes de Cristo. Que se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Que se não fosse pela graça dele, nós não teríamos condições de sermos perdoados de nossos pecados. Então, a primeira coisa que a gente entende na atitude dessa mulher é isso. Tem um texto, eu não me lembro qual o texto, talvez Geraldo possa lembrar aí, o Rafael, que Jesus ele fala sobre isso, né? Acho que eu não sei se é uma parábola que ele conta. Acho que é a parábola do fariseu e do publicano, né? Que eles vão orar e pedir perdão, né? E às vezes o fariseu, né, tá dizendo, né? Senhor, eu sou, né? Eu sou o cara, eu cumpro a lei, eu dou dízimo, né? Vamos colocar na linguagem de hoje. Eu dou dízimo, eu faço lá as minhas orações todos os dias, eu vou na igreja todo domingo, eu tô lá às quintas-feiras, tô no ensaio do coral, agora tem uma live aí, eu assisto toda vez que tem live eu assisto, porque eu sou crente.
Então, Senhor, abençoa a minha vida, porque eu mereço ser abençoado. Então, o fariseu orava desse jeito, né? Então, e aí o publicano já para e diz assim, eu não valho nada mesmo, Senhor. Então, retira-te de mim, ele diz como Pedro diz, né? Ser propício a mim, né? Que a tua graça chegue até a mim, porque eu não sou digno disso. E aí Jesus fala, né? Que oração foi ouvida? Né? Foi a oração do fariseu que ficou se gabando da sua extrema santidade, porque a gente vê hoje em dia, né, muitos crentes se gabando porque são muito crentes, são muito santos, né? Porque não pecam com o outro, peca outros pecados, mas não vai dizer para ninguém. Então, diz, é tão crente, tão, né, o bam da teologia e tudo mais, mas Jesus olha para mim assim, que oração está sendo ouvida, né? Porque às vezes eu falo tanto que eu sou santo, mas eu falo da boca para fora. Quem conhece o meu coração e o meu interior é Deus. Então quem sabe o que está aqui dentro, quem sabe se eu sou ou não sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas por dentro podre, fedendo, cheio de sujeira. Porque, queridos, nós somos pecadores. E não adianta dizer que é cheiroso, porque não é. Não é. Aqui dentro só Deus conhece. E nenhum de vocês que está assistindo essa live agora, a gente tem 23 pessoas, nenhum de vocês pode hoje dizer eu não tenho pecado. A própria Bíblia diz isso. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Está mentindo. Todos nós pecamos, a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa mulher, ela larga tudo, porque ela reconhece que alguém a amou apesar da podridão, da sujeira, do fedor do pecado que ela exalava. Do pecado que ela não se perdoava. Então há ali, né, um confronto com esse pecado. Então nós precisamos diariamente sermos confrontados conosco mesmo e nos olharmos no espelho e vermos, nós somos pecadores. O que nos faz diferentes, irmãos, é reconhecer isso. Porque quando reconhecemos, nós conseguimos fazer como essa mulher, sabe? Ficar tão felizes porque a graça de Deus, o amor de Deus continua profundamente grande por nós, apesar disso, apesar de sermos pecadores. E aí Cristo se entrega na cruz antes mesmo de pedirmos perdão pelo nosso pecado. Ele se entrega na cruz por nós, morre na cruz, o sangue dele é derramado para nos justificar diante de Deus, para nos tornar novamente um com o Pai. Queridos, nós temos em nós o maior milagre do mundo, e o que nós temos feito com isso, né? Talvez estejamos agindo mais como os discípulos, que estavam tão preocupados com a fome, que nem se preocuparam em falar que com eles andava o Messias, né? Aquele que salvaria a humanidade, porque até então Cristo não tinha morrido ainda, então aquele que salvaria a humanidade, eles já tinham essa fé. Mas essa mulher, quando descobre isso, ela larga tudo e sai correndo. Por quê? Porque ela quer compartilhar daquilo que ela recebeu. E aí a gente vai para o ponto 2, né, Rafael? Eu já falou um pouquinho do ponto 2. A mulher samaritana se sentiu esmagada pela capacidade de Cristo para ver o seu coração. Somente Cristo sonda o meu, nosso coração. Não adianta. Tem uma música do Fruto Sagrado que diz que somente Cristo pode nos livrar do porão da nossa alma, dessa podridão que a gente ainda carrega. Eu estava falando aqui, estava pensando, nós hoje somos dignos de ser chamados filhos de Deus, não porque somos bons ou porque merecemos, somente porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos justificar diante de Deus. Exatamente. Ponto. Já está resolvido, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas esquecem disso, então elas se acham dignas, né? Se acham, não, eu sou digno porque eu faço isso, porque eu sou... Calma aí, abaixa a bola, porque não é assim. Você é digno porque Cristo te fez digno. Exatamente. Quando Deus olha para mim, para você, Ele vê Cristo crucificado, né, justificando, né, perdoando os nossos pecados, levando tudo na cruz do Calvário. Então, assim, somente Cristo, Ele pode sondar o seu coração agora. Ele sabe o que você está passando. Eu não sei,
né? A Roberta não sabe, de repente você pode não falar para ninguém, mas ele sabe, e isso que deixou a mulher assim espantada, apavorada, por isso que ela foi confrontada consigo mesmo, porque ela percebeu que era algo diferente esse encontro, porque ele sabia o que estava no coração dela. As tristezas, as decepções, era uma mulher que era rejeitada na sociedade por ser mulher, ainda mais por ter um passado tão complicado. E aí Cristo sabia disso e sabia como ela se sentia. Exato. Aí a gente pega Davi, né, lá no Salmo 139, você pode abrir a sua Bíblia, vamos ler do versículo 1 ao 4, Salmo 139, Davi se descortina, né, e ele fala exatamente isso, ele diz assim, ó Senhor, tu me vasculhastes e me conheces, esse termo vasculhastes é muito bonito, né, que é tu me sondas e me conheces, o texto, mas na Bíblia, essa aqui é a King James, ele diz, né, ó Senhor, tu me vasculhastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, tu sabes de tudo, sabe? Davi já tinha esse entendimento que essa mulher descobre agora que Deus é aquele que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece a nossa mente. Então não adianta, gente, a gente tentar fingir ser uma coisa que a gente não é. Deus sabe o que a gente é, Deus sabe quem a gente é. Então não adianta se esconder de Deus. E toda pessoa que compreende esse entendimento que Deus tem de nós mesmos, de si mesmo, ela consegue ter um entendimento, né, do tamanho da graça de Deus e do amor de Deus por ela. Primeiro precisa haver esse reconhecimento de que eu sei, Senhor, que o Senhor conhece o mais íntimo do meu coração e do meu pensamento. O Senhor sabe muito bem quem eu sou, coisa que ninguém mais sabe, né? Vai ler essa. Dá um abraço aí pra Silvinha, que chegou aí. Fala aí, Silvinha. E Johnny, né, filho do Tia Rodilda. Seja bem-vindo. Pastor Johnny, show de bola. Tem uma história que a gente tem registrada aqui do Spurgeon, que diz assim: conta-se que uma vez uma garotinha escutou um sermão de Spurgeon e ao finalizar sussurrou à sua mãe: mamãe, como sabe ele o que aconteceu lá em casa, né? Quantas vezes já passou isso pela sua cabeça, talvez, de estar na igreja? E aí, a gente já ouviu muitos testemunhos assim, né? De esposas que levam o marido não crente na igreja e aí o pastor começa a pregar e aí fala tanto com aquele marido não crente que chega no final e ainda briga com a esposa assim: você andou conversando com o pastor, né? Falando do que está acontecendo lá em casa. E aí o Spurgeon passou por essa situação com a menininha. Então assim, não há nenhum disfarce, nem cortina que seja impenetrável ao olhar de Cristo. Ele tem o poder de ver as profundezas do coração humano. Não se trata de que só veja o que tem de mal nesse coração. Ele também vê o herói dormindo na alma de cada um dos homens, né? Porque às vezes quando a gente fala que Deus conhece nosso interior, a gente só tem medo das coisas ruins. Porque na verdade as coisas boas a gente já expõe, né? A gente já tenta mostrar para as pessoas. É o porão da alma. Exatamente. Nosso porão, a gente pega tudo que é ruim, que a gente acha que é só nosso, que assim, de forma ingênua, né? Que Deus não tá vendo. Deus não tá vendo. E aí coloca lá nesse porão lá, esse sentimento, nós não. Realmente quando a gente entende que nossa vida é um livro escancarado e Deus tem acesso a ele em qualquer momento. Você entender que é como se ele fosse, né, um médico que descobre uma doença, ou talvez um cirurgião que na hora que abre, né, o corpo de uma pessoa, vê ali um câncer tomando aquele corpo, e aí ele começa a trabalhar e tirar cada parte daquele mal, e depois ele cada vez que ele vai tirando, ele consegue ver a saúde que aquela pessoa vai ter lá na frente. Então é como se Cristo olhasse dentro da gente e ele vê sim o mal que habita em nós, ele vê as nossas fraquezas, ele vê os nossos pecados, mas ele é o que mais vê o quanto podemos ser bons a partir do momento que Cristo entra em nós e retira esse mal. Sabe? Ele consegue ver todo o potencial que nós temos.
todo o potencial que nós temos das habilidades, dos dons e talentos, de tudo que Ele pode nos usar para abençoar alguém. E aí, entende essa mulher, né, que ela é confrontada com aquele mal, mas Jesus faz isso porque Ele quer arrancar isso dela, para fazer dela uma grande missionária, para mostrar o quanto essa mulher tinha um potencial de sair e falar desse Cristo, desse Messias. Então Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você. Ele vê esse mal que há em nós, mas Ele não vê esse mal para nos julgar e nos amedrontar. Ele vê esse mal e Ele olha e diz assim: eu posso mudar isso, né? Eu posso, com o sangue derramado na cruz, eu tiro tudo isso daí, eu justifico isso, eu faço mudança nessa vida, eu transformo o mal em bem, né? Paulo, ele fala muito dessa batalha dele, ele diz, né, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Por quê? Porque sozinhos nós somos assim. Então eu preciso da graça de Cristo para que eu consiga praticar o bem, para que eu consiga fazer o bem. Isso é muito notório, né, no ser humano. Vamos dar água. Não vai falar não, gente. Calma aí. A gente tem 4 pontos para falar, a gente já falou 2 e o terceiro, senão a gente não vai parar, né? E aí o terceiro ponto, então o primeiro, só voltando, né? A gente está falando sobre a experiência cristã autêntica, essa experiência desse encontro com Cristo. O primeiro deles é que uma experiência cristã autêntica é porque nós somos confrontados conosco mesmo. Segundo, é que nós compreendemos que Deus, Ele conhece esse nosso interior e não adianta a gente tentar fingir, porque Ele nos confronta porque Ele sabe muito bem quem a gente é e Ele não sabe quem a gente é para ficar nos acusando, mas para mostrar isso pra gente e para nos fazer mudar a vida, né? E assim nos transformar. Terceiro ponto é que o primeiro instinto dessa mulher foi compartilhar sua descoberta, foi compartilhar o momento em que Jesus olha para ela e diz assim: eu sou o Messias, eu sou o que está falando com você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, minhas perguntas aí, né? Vai lá, só para dar a Roberta dar uma respirada. Você lembra quando você teve o seu primeiro encontro com Cristo? Eu me lembro do meu, lá na Igreja Batista Central de Nova Cidade, pastor Altino, né? Felipe tá aí, um grande abraço aí para a família pastoral. E naquela noite de domingo, quando eu levantei minhas mãos e fui até o altar, foi algo assim, olhando agora a Roberta falando sobre essa atitude da mulher de sair correndo para compartilhar. No dia seguinte eu estava maravilhado, eu estava transformado, um encontro que assim, a gente quer falar para todo mundo a experiência que a gente teve, a gente quer compartilhar, a gente tem esse desejo. Isso não pode morrer, gente. É isso que eu ia falar. A pessoa... Desculpa. É que a gente não resiste. Porque o tempo vai passando e aí a gente vai deixando que a religião, que os costumes, né, vão tirando essa essência desse amor, desse fogo que a gente tem aqui dentro de compartilhar isso com o outro. É verdade. E aí quando a gente vê aqui uma mulher samaritana se tornando uma grande missionária em toda a sua aldeia ali, no redor de onde ela estava em Sicar, aí eu me sinto constrangido do que eu tenho feito hoje como missionário que sou. Aquela chama, aquele primeiro amor que ficou, né, de compartilhar, a religião tirou isso da gente. Eu queria falar isso. Aí a gente entende o seguinte, ó, a vida cristã, a gente está falando novamente sobre a experiência cristã autêntica. A vida cristã se apoia nos pilares gêmeos da descoberta e da comunicação. Olha que lindo. Nenhum descobrimento é completo até que nossos corações se encham do desejo de compartilhá-lo. E não podemos comunicar a Cristo a outros até que o temos descoberto para nós mesmos. Eu vou ler de novo. Gente, isso aqui, gente, ó, eu li isso aqui, eu quase vi as lágrimas. É muito lindo, gente. A vida cristã se apoia nos pilares gêmeos da descoberta e da comunicação. Quando você descobre, né, algo maravilhoso, você quer compartilhar, a gente precisa comunicar, ser comunicativo. Nenhum descobrimento é completo até que os nossos corações se encham do desejo de compartilhá-lo. E não podemos comunicar a Cristo a outros até que o temos descoberto para nós mesmos.
Acaba a live, vambora. Os 2 grandes passos da vida cristã são: primeiro, encontrar; segundo, dizer. Sabe quando você recebe uma boa notícia? Então, você quer sempre compartilhar com alguém. Por que que nós temos a melhor notícia do mundo e a gente tem dificuldade de compartilhar? Né? Uma mulher, né? Um casal jovem, quando a mulher descobre que está grávida, qual a primeira coisa que quer fazer? Contar para todo mundo. É assim que acontece. Quando o Jaque contou que estava grávida de Laura, eu tive um troço, quase morri, né? Aí, o desejo era o quê? Pegar o telefone e sair ligando para todo mundo. Eu lembro que Jaque falou, não, calma, vamos primeiro falar com os nossos familiares, nossos pais e tal. Mas é um desejo de compartilhar, porque é algo muito bom. Exatamente. E é isso que a gente precisa fazer com o Evangelho. Exatamente. E aí, né, aí vem, que coisa linda. Os 2 grandes passos da vida cristã. Encontrar, eu encontro Cristo e falo dele, compartilho sobre ele. E por último, essa experiência dessa mulher que deixa esse cântaro e sai correndo para anunciar aos homens sobre a descoberta dela. Esse mesmo desejo de contar sua descoberta a outros matou o sentimento de vergonha humano que a mulher experimentava. Sem dúvida se tratava de uma perdida, alguém que estava na boca do povo. O mesmo fato de que tirasse a água deste poço tão distante demonstra como evitava a companhia de seus vizinhos e vizinhas e como evitavam elas a sua também. Mas agora que ela foi confrontada com o pecado e ela se vê transformada e descobrindo algo que podia mudar a vida dela, ela não sente mais vergonha, ela não quer evitar mais ninguém, ela não tá nem aí se alguém vai evitar, ela quer falar sobre o encontro, ela quer falar sobre a descoberta dela. E aí, presta atenção, uma pessoa pode ter algum problema que o faz sentir-se envergonhado e que o mantém em segredo, mas uma vez que se cura, frequentemente se sente tão maravilhada e agradecida que o conta a todo mundo. Um homem pode esconder o seu pecado, mas uma vez que encontra Jesus Cristo como Salvador, seu primeiro instinto é dizer a outros: vejam o que eu era e olhem o que eu sou. Isto é o que Cristo fez por mim. Olha o que ele fez comigo, né? Então, assim, passa a vergonha de contar o pecado, porque você conta o pecado dizendo que foi perdoado. E isso é muito profundo, dizendo que foi transformado. Queridos, o encontro com Cristo é transformador, é revelador, é encantador, é difícil até de explicar. Não, deixa eu falar um negócio aqui importante que passou aqui. A gente não descobre Cristo, a gente não encontra Ele. Ele que encontra a gente. Porque aí a gente volta lá ao versículo 4. É necessário passar por Samaria. Ele foi ao encontro daquela mulher. Então, sempre Deus dá o primeiro passo. Quando a gente diz dessa descoberta, não é porque ela descobriu Cristo. Ele foi até ela e ele se revelou para ela. Então, essa descoberta é o fato dela ter aberto os olhos e enxergado Cristo. Mas muito bem lembrado de Fael, né? A Bíblia diz isso, né? Eu achei você primeiro, eu me cheguei a você primeiro. Sempre a ação é sempre de Deus. E a reação do homem. Quando alguém chega numa igreja, né? É tocada pelo Espírito Santo e ela levanta a mão e vai até a frente, o ato de levantar a mão antes aconteceu no coração dela, quando o Espírito Santo de Deus moveu o coração dela para que ela levantasse a mão. Então algo primeiro mudou dentro dela. Então o primeiro que agiu foi Deus. Foi Deus que fez a mudança lá dentro. Foi Deus que tocou, foi Deus que transformou, foi Deus que fez com que a pessoa levantasse a mão e fosse até ali. E assim era necessário passar por Samaria. Era necessário essa descoberta, era necessário esse compartilhamento, né? Quantas oportunidades Deus tem te dado para esses encontros? Exatamente. Quantas oportunidades para esses encontros, para que você seja confrontado, para que você reconheça que Ele sonda no seu coração, Ele conhece o seu pecado e não quer te acusar, Ele quer te restaurar e te curar, para que você possa
sentir esse prazer de servi-lo, de reconhecer Ele como o Senhor da sua vida e de compartilhar esse grande tesouro. Simples assim. Simples assim. Não tem complicação, não tem religião aqui. E aí eu acho que sim, a gente nem tinha pensado em falar nesses 3 últimos versículos não, mas eu acho que vale a pena a gente concluir o resultado disso, porque no meio, né, a gente falou até o versículo 30. Aí do 31 até o versículo, deixa eu ver, 38, Jesus faz um ensinamento, porque a mulher saiu, correto? Ela foi e falou para os homens lá no versículo 30. Então, ela falou para os homens, isso mesmo. Então, eles saíram da cidade e foram até ele, para que, quando tem esse movimento da mulher ir até eles e falar, olha, encontrei, né, o Cristo, venham para vocês verem, porque ele falou tudo sobre mim, ele profetizou e falou quem eu era. Aí ela sai, os discípulos ficam com Jesus. Então do versículo 30 até o 38 é uma conversa de Jesus ensinando algo aos discípulos que a gente pode estar falando na semana que vem. Mas aí quando volta no 39, aí vem o resultado do que essa mulher fez. E aí vamos ler, só para fechar, quando a gente compartilha, existem sim os efeitos daquilo que a gente compartilha. A gente pode sim, uma cidade inteira ser salva como uma pessoa. A Bíblia diz que uma alma, né, vale mais do que o mundo inteiro. Então, se eu falar e uma pessoa só crê mesmo de 1000, já valeu a pena cada palavra que eu disse, né? E aí no versículo 39 diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. Ele me disse tudo que eu tenho feito. 40. Assim, então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E olha o que eles diziam para a mulher. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, o Cristo, ele é visto por aqueles samaritanos, por toda aquela cidade, por causa do testemunho de uma mulher que encontra a si mesmo, encontra Cristo e não fica quieta e fala sobre esse amor de Cristo. Então, isso é igreja, irmãos, isso é um encontro autêntico com Cristo, é o desejo de partilhar, é o desejo de falar com Ele. Então, assim, eu encontro os meus amigos e eu tenho muito respeito pelas religiões, né? Eu tenho amigos de diversas religiões, de diversas credos, de diversas denominações e tudo mais. Eu tenho muito respeito, mas sempre que eles me dão oportunidades, eu tenho o prazer enorme de falar de Cristo para eles, de falar sobre Cristo para eles, de dizer tudo que eu tenho e que eu sei sobre Cristo, porque nós precisamos, irmãos, ser apaixonados por Jesus e ter o desejo de falar de Jesus para quem vier e perguntar qual é a razão da tua esperança. Nesse tempo, então, eu tenho certeza que muitos podem te perguntar. Aproveita esse tempo para compartilhar Cristo. Aproveita esse tempo para dizer as mudanças que Ele fez na sua vida. Aproveita esse tempo de ansiedade, de angústia que as pessoas estão sofrendo. Fale de Jesus. Divida no seu WhatsApp mensagens e textos da Bíblia para confortar o coração das pessoas. Fale dele. Fale sobre ele, fale dele para as pessoas, porque as pessoas estão precisando ouvir falar dele. Então compartilha Cristo, compartilha a sua experiência. Eu vi uma entrevista do Karnal, né, ele na CNN, ele falou algo interessante. Depois eu parei um pouco para pensar, para refletir. Ele falou o seguinte, que esse é o momento mais propício para as religiões. Ponto. Aí eu fui pensando assim, que tipo de evangelho, que tipo de Jesus, qual Jesus que está sendo compartilhado? Exatamente. Porque as pessoas, como a Roberta falou, estão desesperadas, sem esperança. E aí a gente tem a verdade, esse tesouro. E a verdade que liberta, né? A verdade que liberta, que acalma. Gente, olha só, é desesperador, gente. Olha só ao redor, as notícias, mais de 5.000 mortes. Não são números, tá? São vidas, são pessoas, são famílias. Você olha para o nosso
Vou ter que falar, gente. Desculpa, eu vou ter que falar. Para o nosso quadro político que está extremamente caótico, desumano, vamos dizer assim. Eu estava lendo hoje de manhã e falei isso com o Anderson no trabalho. Gente, todo dia tem uma picuinha política de interesse e pessoas morrendo nos hospitais. Então, e a gente vê os crentes discutindo sobre isso. Fala de Jesus, fala de Jesus, fala do Messias de verdade, né? Fala de Jesus. Para de discutir essas coisas, porque na verdade, assim, política se discute, religião se discute sim, mas com sabedoria não é tempo. É tempo da gente, ao invés de ficar transmitindo essas notícias, falar de Jesus, né? Manda para as pessoas, ao invés de mandar para as pessoas ficar defendendo A ou B no partido político, manda um versículo. Fala, Salmo 23, bota lá para a pessoa, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assim, é de indignar, né? Então não se permita. Use a Bíblia, fale da Bíblia, fale de Cristo, compartilhe Cristo e vamos parar de compartilhar tragédia política, né? Porque é o tempo da gente realmente orar pelo nosso Brasil, é o tempo da gente realmente orar pelos nossos governantes, é o tempo da gente orar pelos médicos, é o tempo de orar pelos cientistas, e é tempo de conforto, é tempo de consolo, é tempo de Bíblia, irmãos. Então compartilha versículo, né? Esquece o resto, compartilha versículo. O restante, músicas, já baixa, compartilha música boa, né? Tantas músicas boas a gente tem cantado aqui, tantas músicas boas a gente tem compartilhado. Compartilha isso. E vamos fazer o bem, né? Falar de Cristo, sem olhar, fazer como essa mulher, deixa tudo e vai contar o que ele fez com você, né? Vai contar. Mas é difícil, vai ter que falar. É difícil, você às vezes não quer deixar o seu canto. Não quer deixar. O que tem te prendido de sair para falar de Cristo? O seu cântaro. A mulher, ela se desprendeu do cântaro que era importante para ela naquele momento, porque ela tinha que pegar água. Que era uma necessidade física dela. E uma coisa importante, o poço era longe da cidade. Era longe. E ela andou um caminho enorme sem o cântaro. Era nas costas. Ela veio buscar água, encontra Jesus. Ela voltou sem o cântaro. Ela não levou algo que era importante para ela. Ela ia andar aquele caminho todinho. Por quê, gente? Porque ela queria voltar, né? Mas ela tinha necessidade de compartilhar. Então, assim, deixa o seu cântaro, o que tem te prendido, o que tem te impedido de falar de Cristo para as pessoas. Em nome de Jesus agora, né? Se desprenda disso, se desprenda de você mesmo, se desprenda do que tem te impedido e sai e fala. Hoje não dá para sair, né? Fala. A gente tem hoje um meio de comunicação, né? Que são as redes sociais, o WhatsApp. Eu estudando com a Sofia a respeito disso, ela falando sobre a tecnologia, né? Foi uma dos conteúdos que ela estudou essa semana. E quais são os benefícios, né, das redes sociais. Eu falei, filha, a mensagem é instantânea, você falar e a pessoa te responder ao mesmo tempo. Gente, a gente está aqui falando de Jesus numa live. Tem 19 pessoas nos assistindo, cada uma na sua casa. Quer um meio melhor da gente compartilhar Cristo do que esse? Quando a gente bota no Facebook, quantas centenas e milhares de pessoas podem ser abençoadas? Então, assim, fale de Cristo. Compartilhe versículos bíblicos. Fale de Jesus, porque as pessoas estão carentes de Cristo. Acho que você fala mesmo, já que fale um pouquinho. Já tem gente... Aquele texto bonito, legal pra caramba. Seja paz, seja calmaria. Já tem muita gente fazendo. Já tem muita gente sendo tempestade. Então, seja paz para alguém, seja calmaria. Seja consolo para alguém, porque já tem muita coisa para poder trazer tempestade. Já vivemos, né? Já vivemos dentro da tempestade. Então... A Lê Ribeiro, que é prima nossa, né, colocou aqui, já não são mais só números. São sim agora, né, pessoas conhecidas, próximas. Ontem mesmo faleceu uma senhora próxima aqui da gente, na ampliação onde a gente mora. E a gente possa estar orando pela família, pelas famílias, pelos profissionais, né? A Flávia está aí com a gente online. Então a gente vai estar orando. Vou pedir a Roberta para orar e depois já que vai cantar um louvor, a gente está encerrando essa parte nossa de estudo. Vamos orar então, pessoal. Feche seus olhos aí onde você estiver. Se você não tiver condição de fechar os olhos, apenas pare um pouquinho nesse momento para a gente orar junto.
Dizer assim: Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por esse momento aqui, Pai, porque o Senhor nos confronta, Deus, porque o Senhor nos constrange, Deus, o teu amor nos constrange, Pai, e nós somos tão gratos por isso, Senhor, porque a partir desse constrangimento é que nós conseguimos compreender a grandiosidade desse amor. Então, muito obrigada, Deus, por esse amor infinito que, apesar de ver exatamente como nós somos, continua nos amando. E, Pai, faz arder em nossos corações o desejo de compartilhar de Cristo, de falar de Cristo, de dar essas boas novas para cada um que tem passado por tanta ansiedade, Deus, por tantos problemas emocionais. Senhor, que sejamos paz em meio a essa tempestade, que sejamos amor em meio a essa guerra, que sejamos luz em meio a essa escuridão, Deus. Em nome de Jesus, Pai, encha nosso coração, Senhor, com todos os textos que nós já conhecemos e já ouvimos e já falamos, para que possamos durante todos os dias, Deus, ministrar sobre as vidas daqueles que estão carentes de ouvir consolos, de serem confortados, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um que está na linha de frente, Senhor, nesse trabalho, Pai, contra essa doença, Pai. Em nome de Jesus, os enfermeiros, Deus, os técnicos de enfermagem, Pai, os médicos, Deus, cada funcionário dos hospitais, Deus, tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Muitos estão adoecendo, Deus, muitos estão ficando enfermos, Deus, mas não deixam de cumprir a sua tarefa tão árdua, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um deles. Traga cura, Senhor, e restauração. Deus, tenha, Pai, misericórdia das famílias, Senhor, que seus parentes estão, Senhor, com essa doença, Deus. A aflição, Deus, de ficar sozinho, Senhor, e não poder ter contato com ninguém. A aflição de quem está de fora e não pode chegar perto. Senhor, conforte e console os corações, Deus. Pai eterno, traga consciência para o teu povo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que as pessoas fiquem em casa, Deus, que as pessoas se cuidem mais, Senhor, se amem mais, Deus. Em tempo de distanciamento, mais precisamos de amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor amado, pelas pessoas que já perderam seus entes queridos, Pai, como a Alê falou agora, já não são mais números, Deus, passam a ser pessoas conhecidas, Deus, e chega cada vez mais próximo. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ilumine a mente dos cientistas, Deus, para que logo, Senhor amado, vejamos, Senhor, a cura de tudo isso. Sabemos que o Senhor sabe o ponto final, sabemos que o Senhor sabe quando isso tudo vai acabar, Deus. Então, durante esse tempo, acalma o nosso coração e que sejamos verdadeiramente paz, que sejamos verdadeiramente alento, Senhor, para aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor. Usa-nos nesse tempo, Pai, como conforto e consolo a cada um que precisa, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, Senhor, de toda enfermidade, Pai, e que possamos passar por toda essa fase e lá na frente contar a vitória, Deus. Tantos conhecidos nós já enfermos, Deus. Eu te peço pela vida da Semira, Senhor, que o Senhor esteja com ela, Senhor, naquele leito de hospital, Deus, livrando de todo mal, curando toda enfermidade, Senhor, para que muitas vezes ela tenha mais uma vez um lindo testemunho para contar do livramento que o Senhor deu à vida dela. E aqui eu citei um nome, Deus, para representar os muitos nomes que estão, Senhor, nos hospitais, Deus, nesse momento, sofrendo com essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Que a cura seja descoberta, Deus, que vidas sejam transformadas, Deus, e que no final de tudo isso consigamos aprender, Senhor, tudo que o Senhor tem para ensinar para nós durante esse tempo. Em nome de Jesus, cuida de nós, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar? O que você separou?
porque é aquilo que a Bíblia diz, que Ele é a nossa força, a nossa esperança, a nossa segurança em todo o tempo. Amém? Então, que essa palavra de hoje tenha tocado o seu coração, a sua vida, tenha ido de encontro à sua alma, às suas necessidades, que você possa proclamar, compartilhar dessa palavra para outras pessoas e continuar falando de Jesus o tempo todo. A gente está terminando por aqui hoje, a gente cantou um pouquinho menos. Tito! A gente falou bastante, Titão tá aí. Tito! Caramba, às vezes quando a gente se fala, né, Titão? Tito e Paula, um beijo grande pra Saudade vocês. enorme muita de saudade. vocês. Estão lá Se em João cuidem. Pessoa. Deus abençoe a sua vida, muita saudade. Né? Tem que vir aqui ver a gente tá com saudade. Ou a gente aí, né, João Pessoa? Opa! É melhor a gente ir lá. Acho bom. Vamos marcar pra gente tudo pra João Pessoa visitar Titão. Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe cada um que esteve com a gente nessa noite. Que Deus te dê um final de semana abençoado, um feriado abençoado. Amanhã é feriado, né? Apesar de não dar pra curtir nada. Mas amanhã é feriado, 1º de maio. Já estamos em maio, né? E que tenhamos um fim de semana abençoado em nome de Jesus. E domingo a gente está aqui de novo, 19 horas, né? Continuando, né? Falando de Cristo. Convide alguém para assistir, compartilhe a live, esteja chamando outras pessoas para estar com a gente. Amém? Fael, quer falar alguma coisa? Tem pra divulgar essa live? Não, só isso, só pra... Convidou pra domingo? Convidei para domingo, 19 horas. E domingo, 9 da manhã, tem lá o plantão. Se você quiser ofertar, entregar alimentos, né, você pode estar indo lá e abençoando outras vidas. Não sei quem vai estar lá domingo agora, você, Fael? Sou eu. Domingo é Fael que vai estar lá, então esteja lá, indo lá levar a sua oferta e seu dízimo. Deus abençoe. Vai de máscara. Vai de máscara, por favor. Né? Deus abençoe sua vida. Até domingo estaremos aqui juntos novamente. Nós. Tchau, gente. Boa noite. À noite. Obrigado pela paciência em nos ouvir. Verdade.